Olá, pessoal! Em nossas aulas estamos conversando sobre grandeza. E nesse assunto nós vimos que algumas grandezas se relacionam. Também vimos que existem algumas relações específicas. Por exemplo, aquelas que envolvem grandezas diretamente proporcionais e aquelas que envolvem grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver o que nós realmente compreendemos? O que é uma grandeza? Bom, grandeza é tudo aquilo que nós podemos contar ou medir. Por exemplo, nós podemos considerar como grandezas parâmetros como tempo, temperatura, idade, massa, velocidade, dentre outros. É comum que duas ou mais grandezas se relacionem. Por exemplo, em uma corrida, o tempo gasto por um atleta dependerá da velocidade que este atleta percorreu todo o percurso. Então, nós dizemos aqui que quanto maior a velocidade do atleta, menor será o tempo gasto por ele. Nesse caso, nós vemos a relação entre duas grandezas. Quais são? A velocidade e o tempo. Nós também podemos observar que este é um caso em que essas grandezas não são diretamente proporcionais, porque enquanto a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Então, vamos tentar compreender com o exemplo do quadrado. Considere a grandeza lado e a grandeza perímetro. Nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. Assim, se eu tenho um quadrado de lado L, o perímetro, que é a soma de todos os lados, será 4L. Para encontrar a razão entre essas duas grandezas, basta dividir uma pela outra. Por exemplo, lado dividido pelo perímetro ou perímetro dividido pelo lado. Vamos considerar o lado dividido pelo perímetro. Eu terei L dividido por 4L, que é igual a 1/4. Se eu alterar o lado do quadrado, o que vai acontecer com a razão? Vamos ver. Se eu dobrar o lado do quadrado, então de L ele passará a ser 2L. Por consequência, o perímetro será 8L, porque eu tive que somar 2L mais 2L mais 2L mais 2L igual a 8L. Dividindo o lado pelo perímetro, eu tenho 2L dividido por 8L, que também é igual a 1/4. Observe que, independentemente do valor do lado do quadrado, sempre quando eu dividi-lo pelo perímetro, eu obterei o mesmo valor. E este valor é a razão. E essa razão, então, nós chamamos de constante, porque ela não muda. No caso, 3L dividido por 12L é 1/4. 4L dividido por 16L é 1/4. E assim por diante. Agora, vamos ver um caso específico em que o valor do lado eu não vou chamar de L. Nós vamos ver, atribuir um número para este lado. No caso aqui, o lado desse quadrado vermelho é igual a 2,2. Assim, o perímetro, que depende do lado, já que o perímetro é lado mais lado mais lado mais lado, é igual a 8,8. Vamos observar que, conforme eu altero o valor do lado do quadrado, o valor do perímetro também altera. Se eu aumento o valor do lado quadrado, o valor do perímetro aumenta. Se eu diminuo o valor do lado do quadrado, o valor do perímetro também diminui. E como que nós conseguimos observar essa relação entre perímetro e lado no gráfico aqui à direita? Notem que o meu ponto E, formado pelo par ordenado XY, nesse momento, ele é representado por 0,75 e 2,99. 0,75 é exatamente o valor do lado desse quadrado aqui que está à esquerda. 2,99 é exatamente o valor do perímetro que está aqui à esquerda. Nós podemos destacar que esse valor 0,75 é exatamente a distância da origem até este ponto. Ou seja, o lado do quadrado ele é representado aqui no eixo X. 2,99 é a distância
da origem até este ponto aqui. Ou seja, o perímetro do quadrado é representado no eixo Y. Observem quando eu altero o quadrado, como que esses valores alteram. Por exemplo, agora eu tenho um quadrado de lado 2,52. Esse lado, como nós vimos, é essa distância aqui. E o perímetro 10,08. O perímetro é essa distância aqui, da origem até este ponto aqui. O gráfico dessa relação é sempre uma reta. Essa reta azul aqui representa, então, essa relação que nós temos. O menor valor que eu tenho para o lado é zero, ou seja, quando não existe. Conforme eu vou atribuindo valores para o lado, o meu gráfico vai crescendo. Notem que é uma reta crescente e ela vai até o infinito. Mas agora, você pode observar que este gráfico aqui, ele é formado por infinitos pontos, como este ponto E aqui. Pontos que relacionam o valor do lado e o valor do perímetro. Observem como que os valores desse ponto, eles vão mudando. Significa que o ponto, que em cada local desse gráfico aqui, os valores de x assumem vários valores para o lado, diferentes valores do lado. E os valores de y assumem diferentes valores do perímetro. Sempre o perímetro dependendo do valor do lado. Agora, para finalizar, observe com o seu colega este gráfico aqui. Este gráfico trata-se da relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. Então, eu gostaria que vocês discutissem entre vocês quais as características deste gráfico aqui que realmente evidenciam que essas grandezas são diretamente proporcionais. Bom trabalho! E espero que esta videoaula possa ter ajudado você a compreender um pouco mais sobre grandezas diretamente proporcionais. Vamos dar continuidade na nossa aula. Até a próxima!